margem de contribuição. Esse é um assunto importante que faz parte do conhecimento de custo, como que se calcula, como que ela está estruturada para efeito de formação de preço de venda, de administração desse custo, para efeito de obtenção de um resultado melhor. Enfim, é um assunto extremamente importante. Margem de contribuição tem por finalidade amortizar ou pagar os custos indiretos de fabricação, bem como as despesas estruturais, elas conhecidas como custos fixos. E a margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e o custo direto. Custo direto são aqueles elementos que podem ser claramente verificadas no produto final. Esse é o custo direto. E também, além de ser direto, ele é variável. Por que é variável? Porque varia de acordo com a produção. Por exemplo, se para fabricar uma mesa para escritório consome-se meia placa de MDF, para construir, por exemplo, ou para fabricar 10 mesas iguais, serão necessários 5 placas dessa mesma matéria-prima. Portanto, essa matéria-prima, a quantidade aplicada, varia de acordo com a quantidade de produto final produzido. Isso, evidentemente, sem contar com algum desperdício, algum erro, retrabalho, ou coisa parecida assim. Mas em condições normais, ele tem uma variação direta entre quantidade produzida e consumo dessa matéria-prima. Então, a diferença entre o preço de venda e o custo direto é a conhecida margem de contribuição. E ela tem por finalidade pagar os custos fixos. Custos fixos esse que tem uma variação muito pequena entre produzir 5 ou produzir 10 ou produzir 15 unidades, desde que esteja dentro da capacidade instalada. Capacidade instalada significa o quê? Significa que a planta da fábrica possibilita, trabalhando aí, digamos, os 3 turnos, todas as máquinas funcionando, consegue produzir, digamos, 200 unidades de certo produto por mês, e quando precisamos, por uma demanda maior, produzir 300 unidades ou mais, ou coisa parecida assim, há necessidade de repensar aí na estratégia para aumentar essa capacidade instalada, aumentar espaço, aumentar equipamentos, ter mais mão de obra, mais espaço para armazenar produto acabado, mais espaço para armazenar matéria-prima e assim por diante. Mais controle, mais energia e vai embora por aí. A margem de contribuição é o primeiro passo para entender a estrutura de custo no caso de uma situação ou de uma fabricação de um produto, de uma transformação de uma matéria-prima para produto acabado. Geralmente, quando falamos de custo ou de contabilidade de custo, nós associamos isso com atividade industrial. Por quê? Porque a contabilidade de custo surgiu a partir do surgimento da indústria, lá na Revolução Industrial, no século XVIII, lá por volta de 1750, mais ou menos, algo muito parecido com isso, quando houve a Revolução Industrial, principalmente lá em Inglaterra. Ao longo do tempo, estarei abordando a respeito dessas questões aí. Mas por ora, esse é um dos principais temas que temos que tratar para entendermos a respeito de custo. E um dos aspectos importantes nesse contexto e no atual nível de desenvolvimento ou de informações que eu estou levando para vocês, conhecer, saber como se calcula a margem de contribuição e principalmente saber como se utilizar das informações é o ponto de partida para entendermos melhor esse assunto chamado custo. Então, vamos fazer uma apresentação a partir de um material que eu trouxe para apresentar a vocês. Margem de contribuição está no contexto de dicas de gestão empresarial. O que é a margem de contribuição? É a diferença entre o preço de venda e os custos diretos. Para que serve a margem de contribuição? Serve para amortizar ou pagar os custos indiretos de fabricação e as despesas estruturais. Então, é a partir daí que a venda de um produto por um determinado preço, subtraindo daí os custos diretos,
é que então teremos a margem de contribuição. E essa margem de contribuição serve para amortizar ou pagar os custos indiretos de fabricação e as despesas estruturais. Acontece que quando trabalhamos para fazer essa apuração, nós trabalhamos para fazer uma apuração individual ou unitário, portanto a margem de contribuição vai ser unitária. Se eu tenho um volume de custos diretos, ou melhor, dos custos fixos, então fazendo uma relação da margem de contribuição com o total dos custos fixos, eu tenho aí uma quantidade necessária para ser produzido e vendido para que gere uma massa de margem de contribuição suficiente para pagar esses custos fixos. Daí a importância de conhecermos essa margem de contribuição. Trouxe então um exemplo de margem de contribuição. Suponhamos que eu tenho um produto chamado ABC, preço de venda de 37 unidades monetárias, a um custo de 16, proporciona assim uma margem de contribuição de 21, que dá 56,76%, que é a divisão de 21 por 37. Continuando aqui com a nossa análise, temos aqui um outro produto, 48 preço de venda, custo direto de 24, margem de contribuição de 24. E aqui, na verdade, a margem de contribuição é 50%, né, pessoal? Eu acabei me equivocando aqui. Um outro produto, 76, 44%, 44 unidades monetárias de custo direto, dá uma margem de contribuição de 32, que equivale a 42,11%. E mais um produto, JKL, preço de venda de 9, custo direto de 2,48, gerando aí uma margem de contribuição de 6,52, que equivale a 72,44%. São essas as informações desses 4 produtos produzidos e vendidos aí. Na sequência, podemos dizer que, a partir das informações do slide anterior, podemos tirar diversas conclusões, do tipo: o produto GHI é o que oferece maior margem de contribuição em termos monetários, em termos de unidades monetárias. O produto JKL é o que oferece a maior margem de contribuição em termos percentuais. E o produto GHI oferece a menor margem de contribuições em termos percentuais. A partir daqui, podemos então fazer as seguintes análises. Essas informações podem ser utilizadas para tomada de decisão, portanto, conhecer o que é e como se calcula a margem de contribuição é uma dica importante na gestão empresarial. Eu vou parar com essa apresentação neste momento. Muito bem, então essas eram as apresentações de números que eu planejei a trazer para vocês. Porém, podemos considerar que temos muito mais aspectos a serem analisados a partir desses números levantados aí. Por exemplo, numa situação de uma ampliação ou de produzir mais determinados produtos em detrimento de outros, qual dos produtos deve ser privilegiado, qual dos produtos deve ser sacrificado e assim por diante. Portanto, isso possibilita tomada de decisão. Porém, podemos considerar que essas informações aí trazidas não estão totalmente completas. Por quê? Para aqueles que trabalham em fábricas, existe uma métrica importante que é horas máquinas instaladas, ou seja, quantas horas determinadas máquinas são capazes de trabalhar durante um determinado período. No caso, um mês, por exemplo. Seja a capacidade instalada de uma unidade de fábrica, ela é medida por horas máquinas disponíveis. Essa é uma métrica muito importante no contexto de custos. Essa margem de contribuição para cada um daqueles produtos, é necessário saber quantas horas máquinas são necessárias para produzir cada um daquelas margens de contribuição. Aí sim teremos uma informação completa. Mas essa informação, esse assunto, essa análise, faremos mais para frente um pouco. Temos ainda mais assuntos a ser tratados para entendimento desse assunto importante chamado custos. Depois temos a questão da formação de preço de vendas, pontos de equilíbrio para um produto ou para mais do que um produto e assim por diante. Os assuntos são vastíssimos,
os assuntos a serem tratados no âmbito do custo. Meu nome é João Yanazzi, eu sou consultor empresarial e professor universitário. Leciono atualmente numa escola de negócios, em cursos de graduação e pós-graduação, disciplinas de contabilidade no sentido geral, desde contabilidade introdutória até a contabilidade avançada, teoria da contabilidade, até as normas brasileiras e internacionais de contabilidade. São assuntos que eu trato em salas de aula. No âmbito da minha atividade enquanto consultor, trabalho consultoria financeira, administrativa às vezes, mas muito mais para levantamento de custos, formação de preço, orçamento e avaliação da situação da empresa e orientação quanto às medidas a serem tomadas. Sou economista, sou contador e sou também mestre em contabilidade e finanças. Autor desse livro que está aqui, Custos e Formação de Preços, importante ferramenta para tomada de decisão, cujos volumes físicos estão esgotados, tem apenas as versões digitais. Estou trabalhando para uma segunda edição e em breve anunciarei. Se vocês gostaram desse assunto, que ainda terá N desdobramento daqui para frente, peço um apoio importante de vocês. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, curta, compartilhe e comentem a respeito desses assuntos que eu tenho trazido para vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e até lá.